A Ucrânia fez algo sistemático para quebrar o ativo mais valioso de Putin, e isso pode mudar toda a equação que a Rússia construiu sobre o Mar Negro. Putin vinha construindo uma suposição há anos. A Crimeia, que ele tomou em apenas 4 semanas em 2014, era permanente. A Ucrânia nunca alcançaria o poder para reverter essa anexação. Ele acreditava que a Rússia manteria a península que ele chamava de porta-aviões inafundável por gerações. E com esse conforto, ele transformou a Crimeia no instrumento dos 2 objetivos mais críticos na região. Primeiro, a dominância do Mar Negro. Quem controla a Crimeia controla o Mar Negro, projeta poder no Mediterrâneo e alcança os recursos energéticos ao redor. Segundo, o sul da Ucrânia. Putin acumulou tropas, munições e equipamentos na península e depois os usou para bombardear as regiões do sul da Ucrânia. A Crimeia funcionou tanto como uma plataforma de lançamento quanto como uma linha de abastecimento estratégico através da ponte de Kerch. O cálculo de Putin era claro. Enquanto a Ucrânia permanecesse fraca, a Crimeia permaneceria para sempre da Rússia. A Ucrânia quebrou esse cálculo, mas não fez isso da noite para o dia. Fez isso com uma estratégia cirúrgica que durou anos. A partir de 2022, navios de guerra foram afundados em Sevastopol, defesas aéreas foram destruídas e a ponte foi atingida 3 vezes. Em 2023, a Operação Crab Trap atacou o quartel-general da Frota do Mar Negro, matando mais de 30 oficiais. Grupos partidários transmitiram inteligência de dentro, e a pressão intensificou-se a ponto de a Rússia ser forçada a mover a maior parte de sua frota de Sevastopol para Novorossiysk, retirando-se efetivamente da própria península que chamava de seu porta-aviões insubmersível. E em maio de 2026, essa estratégia entrou em sua fase final. Atacou a refinaria de Tuapse 4 vezes em 16 dias, cortando a artéria de combustível da península. Afundou a última balsa ferroviária. Destruiu 2 navios de desembarque. Demoliu depósitos de munição ao longo do corredor terrestre e desativou petroleiros da Frota Sombra. Esses mísseis e drones foram disparados diretamente sobre as linhas vitais da península que Putin chamou de nossa para sempre. 60 mil tropas russas estão sem combustível, e o que o tenente-general aposentado dos Estados Unidos Ben Hodges vem dizendo há anos pode estar se tornando realidade. A Crimeia é o terreno decisivo desta guerra. A libertação total da Crimeia pode ter começado, e para entender o movimento mais crítico desta estratégia, precisamos começar com Tuapse. Tuapse. Esta refinaria de propriedade da Rosneft tinha uma capacidade anual de processamento de petróleo bruto de aproximadamente 12 milhões de toneladas. Produzia nafta, diesel, óleo combustível e combustíveis Euro 5, exportando-os diretamente por meio de petroleiros através do Mar Negro. Era a principal artéria que fornecia combustível para a Crimeia e a frota do Mar Negro pela rota marítima mais curta, a força vital da promessa de Putin de sustentar a península. 16 de abril, 20 de abril e 28 de abril, e finalmente o 1º de maio, a Ucrânia lançou ataques na mesma refinaria 4 vezes com precisão cirúrgica. O terceiro ataque provocou uma reação rara de Putin. Ele disse que os ataques de drones da Ucrânia estavam atingindo a infraestrutura civil. A ironia não passou despercebida. A Rússia vinha bombardeando implacavelmente as usinas de energia, instalações de aquecimento térmico e infraestrutura civil da Ucrânia durante toda esta guerra. Aqui estava onde a Ucrânia diferia da Rússia. A Ucrânia não estava atacando a infraestrutura civil, estava atacando o petróleo que financia a guerra da Rússia. E na base desse financiamento estava Tuapse. E Kyiv teve sucesso. No ataque final, a estação de bombeamento anteriormente danificada queimou completamente, interrompendo a logística de transferência interna na instalação. Imagens de satélite confirmaram que todos os 4 grandes tanques de armazenamento foram destruídos. Putin tentou virar a situação a seu favor. O Kremlin anunciou que os ataques estavam agravando ainda mais a escassez global de petróleo. Claro, Kyiv não queria aprofundar a crise de Hormuz ou escalar os mercados globais. O objetivo da Ucrânia era claro: limitar a capacidade de exportação de petróleo da Rússia e secar a fonte de combustível da máquina de guerra. E o Kremlin confirmou esse objetivo com suas próprias palavras. Tuapse está agora completamente offline, produção a zero. E o detalhe mais chocante, todos esses ataques ocorreram com quase nenhuma interceptação. As baterias S-400 da Rússia, os sistemas Pantsir S-1 e a defesa aérea encamadas na sua costa sul não conseguem parar os drones ucranianos. Tuapse colapsou. A defesa aérea falhou. E esse colapso não foi um evento isolado porque a saída de operação de Tuapse levou a Crimeia diretamente a uma crise de combustível.
O colapso de Tuapse não foi apenas a perda de uma refinaria, foi o corte da linha vital da Crimeia. A península não tem refinaria de petróleo própria, nem produção própria. Mais de 90% das necessidades de combustível da península, que tem 2,5 milhões de habitantes, vinham do continente russo através do Estreito de Kerch. O coração dessas remessas eram as refinarias de Tuapse e Novorossiysk. O combustível processado era transportado por petroleiros para Kerch, Feodosia e Sevastopol. Tuapse era o elo mais crítico dessa cadeia porque era o mais próximo, oferecia a rota mais rápida e atendia a uma parte significativa das necessidades de combustível da frota do Mar Negro. Esse elo agora se rompeu, e as crises de combustível na Crimeia não são novas, mas desta vez a escala pode ser muito maior. Mesmo antes de Tuapse colapsar, no final de 2025 e em março de 2026, ocorreram sérias faltas de combustível na Crimeia. Em Simferopol, Yalta, Alushta e regiões orientais, gasolina AI-95 e diesel estavam indisponíveis em muitas estações. Placas exibiam avisos de falta para si mesmas, mas também nenhum por 9 e nível de desistência. Em reportagens no Review sobre o mercado negro, a gasolina estava sendo vendida a preços exorbitantes na traseira de caminhões. E naquela época, Tuapse ainda estava operando. Agora Tuapse está fora de serviço. O depósito de Feodosia foi atingido e os petroleiros estão fora de serviço. Essas cenas estavam acontecendo mesmo quando a artéria principal estava funcionando. Não é difícil calcular a escala da crise uma vez que essa artéria é cortada. Mas a verdadeira catástrofe está do lado militar, e sua escala é massiva. Estima-se que 60 mil ou mais tropas russas estejam estacionadas na Crimeia. Esta força cria uma enorme demanda de combustível com seus tanques, veículos blindados, sistemas de artilharia e helicópteros. E cada gota que essas tropas precisam, diesel, combustível de aviação, mazuto, vem do continente russo. A Ucrânia mirou precisamente nessas artérias. O ataque ao depósito de combustível de Feodosia causou um impacto particularmente sério. Este depósito era uma das principais linhas que bombeavam combustível para as unidades na frente sul. A ponte de Kerch havia sido danificada em ataques anteriores e não está sendo usada para transporte militar pesado. A última balsa ferroviária também foi neutralizada. De acordo com o movimento partidário russo, a declaração de 29 de abril de Atesh, as forças russas no sul da Ucrânia estão enfrentando uma crise de combustível crescente. Um soldado russo resumiu a situação claramente. O equipamento está parado, não estamos indo a lugar nenhum. Os comandantes ordenaram um racionamento rigoroso. Eles dizem que o combustível virá, mas ninguém sabe quando. Especialistas em logística estimam que a capacidade de combustível dos veículos na frente sul pode diminuir de 20% a 30%, o que significa um alcance reduzido para veículos blindados, incapacidade de mudar posições defensivas e operações de evacuação mais lentas. A frota do Mar Negro também foi afetada. A infraestrutura de reabastecimento em Sevastopol e Feodosia foi danificada. No dia 3 de maio, o presidente Zelensky escalou a situação um passo adiante. Ele atingiu 2 petroleiros pertencentes à frota de petróleo Sombra da Rússia com drones navais na entrada do porto de Novorossiysk. Nas palavras de Zelensky, as capacidades de longo alcance da Ucrânia continuarão a ser desenvolvidas de forma abrangente no mar, no ar e em terra. Tuapse fora de operação. Depósito de Feodosia atingido. 2 petroleiros da frota Sombra fora de serviço. Última balsa de Kerch neutralizada. Novorossiysk também não está segura. Em março de 2026, a Ucrânia atacou este porto com mais de 200 drones e afundou o caça-minas Valentin Pikul. Cada artéria que alimenta a Crimeia está sendo cortada uma por uma. Mas cortar linhas de combustível é apenas uma dimensão deste quadro, porque a Ucrânia está simultaneamente e sistematicamente destruindo todas as rotas de suprimento militar que chegam à Crimeia. Na noite de 5 de abril, a inteligência de defesa da Ucrânia confirmou que a última balsa ferroviária, operando no Estreito de Kerch, a Slavianin, foi desativada por drones. Essas balsas estavam transportando equipamentos militares e munições para as forças russas na Crimeia por via aquática. Agora, todas essas embarcações foram destruídas ou desativadas. No dia 20 de abril, as forças ucranianas atacaram 2 grandes navios de desembarque russos estacionados na Baía de Sebastopol. O projeto 775 Yamal tinha capacidade para transportar até 500 toneladas de veículos blindados e tropas. 1171, Nikolai Filchenkov, era ainda maior com sua capacidade de 1.000 toneladas. Durante uma campanha de uma semana em abril, 3 depósitos de munição, 3 armazéns de suprimentos e 2 centros logísticos foram atingidos ao longo do corredor terrestre crítico que conecta a Rússia à Crimeia.
Pontos de junção coordenando o fluxo de material foram desativados um por um. A última balsa ferroviária neutralizada. 2 grandes navios de desembarque atingidos. Depósitos de munição e armazéns demolidos. O corredor terrestre sob constante pressão. A ponte de Kurt danificada em ataques anteriores e não sendo usada para transporte pesado. E o tenente-general aposentado Hodges fala de forma definitiva sobre esta ponte. Aquela grande ponte será eventualmente destruída. Os comandantes do Kremlin podem tentar redirecionar o abastecimento através de Kherson via Donbas, mas essas rotas estão muito mais próximas da linha de frente. Os drones de Kiev estão no ar o tempo todo. Detectar e atacar qualquer comboio indo para a Crimeia é apenas uma questão de tempo. A Crimeia está sendo sistematicamente isolada por mar, terra e ferrovia. E as consequências desse isolamento não são apenas militares. O impacto ambiental também está abalando a península. Tuapse também era uma das faixas costeiras brilhantes da Riviera Russa. Todo verão, centenas de milhares de russos vinham aqui de férias, mas agora suas praias estão cobertas de petróleo preto. Ecologistas estimam que 300 a 350 toneladas de produtos petrolíferos se misturaram ao mar e ao solo. Imagens de satélite detectaram uma mancha de óleo de 7 km de comprimento. O derramamento está se movendo para o norte. As cidades turísticas de Agói, Nebolag e Olguinka estão em risco. A fumaça chegou a Sochi e Anapa, e a borda da mancha de óleo está a apenas 30 km do Palácio de Putin no Cabo Ido-Kopas. O desenvolvedor do agente nervoso Novichok, Vilmir Zayanov, alertou. Esses vapores não são inofensivos. Eles carregam a morte na forma de compostos poliaromáticos. O governador de Krasnodar, Kondratiev, caracterizou os incêndios em Tuapse como surtos locais e convidou turistas a visitarem a região. A atitude do regime em relação ao seu próprio povo, minimizando os incêndios, negando os riscos à saúde, ignorando a catástrofe ambiental, forma outra dimensão do isolamento da Crimeia. A Rússia não consegue proteger sua própria costa do Mar Negro, e esse colapso também está afetando diretamente a capacidade de exportação de petróleo da Rússia. Tuapse pode ser uma única refinaria, mas seu colapso expôs as fissuras no império petrolífero da Rússia. A produção das refinarias da Rússia caiu para 4.700.000 barris por dia, o nível mais baixo em 17 anos. As exportações de produtos refinados, diesel, óleo combustível, mostraram uma queda acentuada. De acordo com a análise do The Wall Street Journal, os ataques da Ucrânia estão consumindo as receitas obtidas com os altos preços do petróleo. Em uma analogia de uma especialista, é como ganhar na loteria enquanto seu carro está sendo sistematicamente destruído no caminho para casa. E as rotas alternativas têm seus limites. Tuapse, Primorsk, Ust-Luga, Novorossiysk, todos esses portos estão agora ao alcance da Ucrânia. Em 2022, as armas de longo alcance da Ucrânia podiam alcançar 650 quilômetros. Em 2026, esse alcance aumentou para 1.750 quilômetros, quase triplicando. Quando a Rússia protege um porto, a Ucrânia ataca outro, e esse jogo de gato e rato está esgotando os recursos de defesa aérea da Rússia. A Rússia continua a perder 40 a 50 unidades críticas de defesa aérea todos os meses. As ofensivas na linha de frente desaceleraram para o ritmo mais baixo dos últimos anos, em alguns setores parando completamente. Em outros, a Ucrânia está contra-atacando. Dezenas de milhares de soldados são mortos ou gravemente feridos todos os meses. Os números de recrutamento estão caindo enquanto milhares desertam. Fevereiro de 2026 marcou um ponto de virada massivo na frente. As forças ucranianas, pela primeira vez desde 2023, conquistaram mais território do que perderam. E com a derrota de Orbán nas eleições de 12 de abril, Putin perdeu um dos seus únicos aliados dentro da OTAN e da União Europeia. O último obstáculo para a Ucrânia receber um crédito de 90 bilhões de euros da União Europeia também foi removido. Um detalhe mostra claramente quão séria é a situação para o Kremlin. Nenhum tanque no desfile do dia da vitória de 9 de maio que se aproxima. Normalmente, veículos blindados e armas nucleares são exibidos na Praça Vermelha, um dos maiores símbolos do poder militar da Rússia. Este ano, o Kremlin cancelou os comboios blindados. O dia de demonstração de força de Putin pode ter se transformado na admissão mais aberta de fraqueza. China, Irã e Coreia do Norte estão vendo a fragilidade da Rússia no Mar Negro. A incapacidade da Rússia de proteger sua própria infraestrutura de petróleo pode estar levando esses países a questionar os retornos de seu apoio a Moscou. A China está proporcionando um alívio através da compra de energia, mas está calculando o risco de um aliado instável um pouco mais a cada dia.
A fraqueza da Rússia está tornando Pequim o parceiro dominante na aliança, e Moscou sabe disso, mas pode não ter mais o poder de evitá-la. E todo esse quadro, o colapso de Tuapse, a crise de combustível na Crimeia, a destruição sistemática das rotas de abastecimento, a erosão da defesa aérea, a frente estagnada, a incapacidade de sequer exibir tanques no dia da vitória, aponta para uma única conclusão. Em 2014, Putin descreveu a Crimeia como um porta-aviões insubmersível. As linhas de combustível desse porta-aviões foram cortadas, as rotas de abastecimento destruídas, as defesas colapsaram e as costas estão cobertas de petróleo negro. Nas palavras de Rhodes, a Crimeia é o terreno decisivo da guerra. E Rhodes fala claramente sobre a ponte de Kerch também. Aquela grande ponte será eventualmente destruída. Todas as peças parecem estar no lugar. A Ucrânia está isolando a Crimeia passo a passo com precisão cirúrgica. E a libertação total da Crimeia pode ter começado. Com 4 ataques em 16 dias, Tuapse colapsou. O depósito de Feodosia foi atingido. A última balsa ferroviária foi afundada. 2 navios de desembarque foram destruídos. Depósitos de munição ao longo do corredor terrestre foram demolidos. Petroleiros da Frota Sombra foram desativados. 60 mil tropas russas estão sem combustível. Os dias da ponte de Kerch estão contados. Nem mesmo tanques podem cruzar a Praça Vermelha. E as palavras de Zelensky estão ressoando nos ouvidos do Kremlin. As capacidades de longo alcance da Ucrânia continuarão a ser desenvolvidas no mar, no ar e em terra. Putin, em 2014, pensou que tinha garantido a Crimeia como parte da Rússia por gerações futuras. Agora ele está aprendendo o quanto estava errado. A Crimeia está voltando. Então, o que você acha sobre este assunto? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar atualizado sobre a análise da PPR Global, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para por aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios detalhados da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição. E nunca perca o que está acontecendo no mundo, não importa onde você esteja ou qual seja a circunstância.